Então, nós vimos que alguns elementos, a princípio, não tinham o CWP, né? Que são esses dois elementos aqui. Provavelmente não tem o CWP, pois eles, quando o timeline aqui, né? Você tem o botão do timeline aqui iniciando a tarefa. Quando a atividade inicia, ó, quando a simulação está iniciando, no início da simulação, você tem ali alguns elementos que ainda estão aparentes, né? Provavelmente são elementos de um silo e também tem aqui algumas partes aqui de algum outro equipamento que também estão aparentes. Vamos investigar, entender exatamente o que está acontecendo. Provavelmente está faltando o CWP. Então vamos lá ver. Ó. Então, clico no elemento, tá? Primeira coisa, a gente verificou que as propriedades estavam no objeto 3D. Então, seleciono propriedades do objeto 3D. E aqui, olha, eu já verifico, tá? Ele tem aqui a task, o atributo do CWP, mas de fato, né? Vou clicar aqui também em objetos 3D, ó, mas de fato o CWP que a gente deseja, ele não possui, tá? Então, olha, os dois equipamentos de mecânica aqui não possuem o CWP. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, tá? Eu posso selecionar, validar qual CWP ele se refere, né? A gente tem aqui o CWP na task, mas se eu também vier aqui, ó, com o timeline, né, ativado, eu vou rodar aqui para eu pegar a execução. Fazendo uma análise de execução aqui da construção, ó, da montagem. Eu vou rodar esse timeline e olha lá quem vai ser preenchido. Exatamente os silos, né? Então, inclusive é a última atividade aqui, que é desse CWP MMT, mecânica montagem 0212-02, né? Então, só esse segundo conjunto aqui. Dessa forma, olha, se eu volto na seleção desse silo, eu verifico que até a task dele, né, que veio lá do Navisworks, também estava correto. Né? Mas eu também posso vir aqui, ó, diretamente na atividade, copiar aqui para evitar o risco de erro, e lá no silo, olha só, no objeto 3D eu posso simplesmente colar esse campo. Né? Eu vou aqui também no outro, no silo 03, vou colar esse campo. Né? E aqui, ó, o restante da carcaça, que é a parte externa do silo, né, ela já está vinculada. Dessa forma, eu vou voltar dentro dos meus recursos, né, vou rodar novamente a minha regra de atribuir objetos 3D para recurso, porque como ele estava seu código, ele não foi atribuído para o recurso. Sim. E aí, aquela regra que eu tinha criado, era para ter sido salvo, mas eu cliquei no sim aqui, aí ele não salvou, vou ter que criá-la novamente. Vou colocar aqui CWP, facilitar. Vou criar novamente a mesma regra. Tá? É... Aqui, muitos para um. Eu vou clicar em adicionar, campo de usuário. Em campo de usuário, eu vou lá no Verum CWP, campo de usuário, e aí eu vou selecionar, né, ele vai atribuir para o recurso, para o nome. Né? O objeto 3D, né, ele vai atribuir para o nome, item name, né, atribuir de recurso. Então, atributo do objeto 3D, campo de usuário. Atributo do recurso, estava no lugar errado, é nome, tá? Eu vou salvar, vou dar um OK e vou buscar. Ele vai trazer exatamente aqueles dois silos que estavam faltando. Vou colocar em atribuir todos, operação concluída com sucesso. Depois dessa execução,
Eu vou recursos para atividades. Vou colocar não. Ele não está salvando aqui a atividade CWP. Tendo que criá-la novamente. Eu vou colocar em adicionar. O atributo do recurso é o próprio nome. E também com o próprio nome. Vou salvar. Vou dar OK. Vou buscar. Eu não preciso, na verdade, atribuir ele aqui, porque ele está atribuindo o recurso, né? Então, uma vez que ele foi atribuído dentro do objeto 3D, de fato, ele já está criado. Então, vamos verificar se funcionou. Então, quando eu voltar, olha lá, eu percebo que aquele elemento já sumiu. Então, dessa forma, eu tenho aqui o meu timeline pronto, né? Com os meus elementos criados. Basta eu vir aqui agora e dar um play, né? E eu consigo assistir aqui a minha simulação. Tem esses dois elementos aqui, já nós vamos executar. Caso a simulação esteja um pouco lenta, olha, basta clicar aqui, dar um pause na simulação, vou dar um stop, clico aqui do lado direito e está com um dia, vou colocar com uma semana, ela vai ficar um pouco mais rápido. Olha, eu tenho a minha simulação 4D acontecer aqui dentro do Synchro. Ok? Para fechar então, vou dar um stop, vou retornar um pouco antes do início da simulação para verificar qual é esse elemento, né, que está faltando aqui. Ó. Então vou vir em objetos 3D e olha, a gente tem a facilidade de ter o nome do CWP vinculado aqui, tanto aqui quanto na atividade. Esse daqui não trouxe o nome em nenhuma parte. Então, eu tenho aqui o objeto 3D de completação mecânica, olha, esses dois aqui, que são dois TRs, fazem parte de um transportador. Nenhuma dessas codificações foi inserida, que provavelmente, então, vou buscar aqui o CWP no qual ele se refere. Esse CWP aqui, provavelmente. Ó. SMT. Vou verificar. Botão direito do mouse e recolher tudo. Né? Objetos na cena. Olha, eu já consigo verificar que ele se refere a esse CWP aqui. Ó. Provavelmente eu tenho outros elementos que possuem o CWP, correto? Então eu posso tanto atribuir nos dois objetos aqui de uma única só vez, caso eu queira, mas dependendo da minha divisão de CWP, eu posso também selecionar qual conjunto, né, pode ser atribuído. Eu vou atribuir o TR como um todo. Pronto. Uma vez que o CWP foi atribuído, volto em objetos 3D. Vou ter que criar novamente essa atividade aqui. Muitos para um, né? Só mais de um elemento. Vai ser campos de usuário. O CWP com o nome, né? Do meu recurso. Eu vou salvar. Vou dar um OK. Vou buscar. E olha aí. Vou atribuir todos. Dessa forma, o elemento também foi atribuído aqui. Percebo que, lá, sumiu. Acabou de renderizar e ele sumiu. Por que ele não existe? Porque o meu cursor do tempo está na data anterior ao início da construção. Dessa forma, nós temos aqui a simulação 4D com o Synchro 4D Pro a nível de CWP.